A gente vai agora para uma... Já que a gente estava falando de questão técnica, e eu entendo que talvez essa não seja uma expertise da AWS, apesar de que em 200 produtos provavelmente vocês têm isso. Como é que você vê o crescimento de AI, né, de inteligência artificial, de machine learning? Como é que a gente está? E aí é legal um panorama disso. Como é que você vê no Brasil isso, né, e como é que você vê lá fora? Talvez não necessariamente com a AWS, mas a tua percepção do mercado. A percepção... Bom, tem um jargão que todos dizem que dados é o novo petróleo. Acho que de tudo isso que a gente veio conversando ao longo desse almoço, que tá fantástico... Não, esse almoço é ótimo, porque como eu faço a pergunta, eu como enquanto você responde, entendeu? Você já não tem essa chance. Não, mas é um prazer. Mas hoje do que a gente falou aqui, ele tem muito a ver com a questão de você utilizar dados. Então, dados é o novo petróleo. A partir daí você começa entendendo perfis de clientes, entendendo necessidades, criar muitas vezes novos negócios em função disso, viabilizando estratégia de negócio. Eu gosto de dar um exemplo, Neto, de até que ponto vai a utilização de dados e como é que isso impacta negócios. E um exemplo muito simples que eu vou retomar o exemplo do iFood. Ou seja, durante a pandemia, o pico e a necessidade de entregas foi muito alto e começou a ter um atraso nas entregas, impactando o cliente final. A gente fez um trabalho, e aí eu vou voltar, de machine learning, inteligência artificial, analisando todo o processo de produção do restaurante, analisando toda a parte de roteirização das entregas, a localização dos entregadores. E a gente conseguiu reduzir em 12% o prazo médio de entrega da comida, reduziu a ociosidade em 50% dos entregadores e aumentou a satisfação do cliente quase em 10 pontos. Então, hoje em dia, mais do que nunca, a inteligência artificial atrelada à coleta de dados, ela permite você desenvolver novos produtos, permite você fazer essa inovação necessária, ou seja, toda análise do que a gente discutiu aqui, ela é feita em cima desse perfil e dessa análise de dados que está aí. Uma outra talvez revolução, outra tendência que vem muito forte, que você mencionou aqui, de conhecer os dados do Neto, é o Open Finance. Sim. Então, você disponibilizar os dados de como cliente para que empresas façam ofertas em cima do seu conhecimento, claro, em cima de dados, ela consiga fazer... Mas isso é que eu acho que ainda tem esse preconceito, né? Quer dizer, como esses dados podem ser utilizados para o mal, né? Como qualquer coisa, né? Na verdade, você pode usar para o mal, né? Tem a Deep Web aí que você pode comprar droga online, né? Quer dizer, qualquer coisa você pode levar pro mal. Também os dados podem fazer isso, mas tem esse outro lado que é possibilitar você ter tudo customizado para você, né? Você ter a resposta customizada para você. Você falou que vocês atendem RAP também, quando vocês trabalharam com RAP também. Que uma coisa que me chama a atenção é o RAP Turbo, né? Uma coisa, outro dia, e que deve ter uma inteligência por trás para conseguir isso. Né? Outro dia eu pedi uma bebida, chegou em 4 minutos em casa. Eu perguntei para o entregador, mas você estava aqui na portaria, né? Como é que você consegue chegar em 4 minutos em São Paulo com alguma coisa? E a gente, falando em inteligência artificial, a gente está fazendo um projeto para um cliente nosso, que é uma grande rede de varejo, que ainda não foi lançado o produto, então não dá para falar qual rede é, mas que você faz a sua lista de compra, envia para eles, e por inteligência artificial, ele pega aquela lista e troca os produtos que você pediu para ter o preço mais baixo naquela categoria. E aí você vai lá e edita. Né? Você fala assim, bom, esse produto aqui não, esse eu não quero que troque. Esse eu quero que fique aquele que eu escolhi e tal. Né? Isso só é possível quando o consumidor ou o espectador, ou seja, quem vê, entenda, né, a vantagem que é você entregar seu dado, você deixar seu dado anonimizado, criptografado, né, seguro de todas as maneiras, mas você conseguir ter, para você conseguir ter essa resposta. Né? E é isso que vem aí pela frente, né, Outro dia eu estava lendo uma síntese que logo que
que os carros começaram a andar e com uma velocidade maior. No primeiro atropelamento que teve, eles queriam que voltassem os cavalos, porque sim, aquilo poderia perder o controle. É mais ou menos esse paralelo que a gente está fazendo. Ou seja, o benefício é tão grande por aquele lado que a gente precisa ter regulamentação, a gente precisa ter formas de como é que você atende a essa evolução sem travar a evolução. Eu acho que esse é o grande ponto. É a história do imperador romano que, quando viu a primeira catapulta, proibiu os engenheiros de fazer qualquer outra arma de guerra, porque a catapulta era a arma definitiva. Não ia ter nada mais moderno que uma catapulta. Né? Então, e a gente está vivendo esse momento agora. Isso agora, quer dizer, não adianta você falar que data é perigoso e tal, você vai ter que resolver para o nosso próprio bem, né? Para o lado ético e para como a gente pode ter vantagem em cima disso. Né? E hoje, quando você pega a nossa qualidade de vida, vamos chamar assim, o fato de você poder fazer uma transação bancária segura e rápido, o fato de você pedir, você imagina durante esse período aqui, se não fosse entregas de delivery, de você poder estar sendo servido dentro de casa. Então, a tecnologia evolui nesse ponto. E você ter uma sensação de conexão ainda, né? Resta ainda alguma conexão, né? Quando você pode falar numa live ou numa videoconferência, ou quando você pode... outro dia aconteceu da minha mãe almoçar comigo e as minhas filhas num tablet, né? Ela estava ali presente, né? Então, de alguma maneira, a gente tem isso. Tem uma frase, Neto, que a gente usa internamente, que é still day one. Ainda a gente está no primeiro dia, ou seja, de tudo que vem por aí, de tudo que a gente está falando de carro autônomo, a gente está falando de 5G, de tudo isso que vem por aí, a gente está no primeiro dia de uma grande revolução. A gente sempre usa essa figura dentro de casa, dizendo, still day one, dizendo, o gasto global em nuvem é algo entre 5% a 10% do gasto total de TI, e o próprio Gartner acredita que isso deva estar atingindo 50% do gasto até 2040. De 5% a 10% de nuvem? Do gasto total que as empresas fazem em nuvem. Meu Deus, mas aí tem um espaço para crescer gigantesco. Eu imaginei que fosse muito mais que isso já. Tem um bom espaço, né? Tem um espaço enorme aí para crescer.